Rede. Vamos lá então, vamos para Limeira de São Paulo, Limeira, São Paulo, do Cláudio de Souza Del Bianco. Ele fala o seguinte: baseado no que foi exposto pelos senhores, gostaria de saber então qual a nossa participação no caso de desastres. Podemos atuar de alguma forma ou não? Em relação ao primeiro bloco, né, sobre voluntários. Eu acho que o Rafael... Posso responder. O Cláudio de Limeira. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Bom, Cláudio, acho que primeiro a gente devia estar preocupado em como é que a gente pode atuar antes do desastre. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Exato. Né? Mas concordo, né? A gente não vai ser da noite para o dia que a gente vai resolver os nossos problemas de desastre do país. Né? Não, muito menos no mundo. Estamos aí com o exemplo do Japão que sofre, né? Apesar de ser o país mais preparado do mundo. Né? No início do ano sofreu talvez o desastre de maiores proporções econômicas, aí, né? de grande... Bom, o que eu te aconselho? Não existe no âmbito federal um cadastro ou ainda não existe digamos assim, não vou nem dizer uma legislação, mas um instrumento que oriente como o voluntário deve atuar em defesa civil. O que existe são estruturas dentro dos estados e municípios. O que eu te aconselho? O estado de São Paulo tem uma defesa civil muito bem estruturada. Boa parte tive essa semana em São Paulo trabalhando com alguns municípios e a gente sabe que até pelo histórico, pelo recurso disponível no estado de São Paulo, né, ele já tem uma estrutura um pouco, não vou dizer ideal, mas né, assim, existe mais próximo do desejável. Então, eu te aconselho a procurar dentro do seu município como é que isso funciona, como é que lá em Limeira está estruturada a coordenadoria, né? Não sei te responder agora se existe, ou qual é a estrutura, qual é o órgão dentro de Limeira, mas com certeza ele existe, que você vai se informar como funciona, como é que a Defesa Civil está estruturada para atuar. Mas te aconselho principalmente a ir lá perguntar como é que você pode ajudar hoje, né? Como é que você pode ir lá fazer parte do sistema, fazer parte do dia a dia. Agora, as estruturas de voluntariado, como te disse, não tem um instrumento a nível federal. Alguns estados e alguns municípios têm a sua estrutura para trabalhar seu cadastro e assim por diante. Muito bem. Rádio Amador, Rafael, gostaria de saber concretamente sobre a aceitação da participação de radioamadores em conjunto com a Defesa Civil, considerando a resistência por parte do poder público nesta parceria. O radioamador Gilmar é que faz a pergunta. E como faço para me tornar agente de defesa civil? Uma pergunta encaminhada pela tutoria. Tem radioamador que não pode participar dessas situações? De forma nenhuma, né? O radioamador é um aliado. É um aliado, né? Não é não, Pedro? De primeira hora, né? De primeira hora, principalmente nas situações onde as grandes calamidades, né? Caso bom, acaba sempre que o desastre mais recente se torna um desastre como exemplo, né? Agora, em setembro, em Santa Catarina, a gente teve novamente o Vale do Itajaí atingido por inundações. E muita ação de radioamador, porque é muito comum quando esse tipo de desastre, particularmente inundações, né, graduais, que muitas vezes, né, o Alto Vale foi atingido, alguns municípios quase que totalidade da sua área urbana atingida, as comunicações são prejudicadas, o acesso terrestre nem se fala, né? A gente teve que trabalhar muito com a aeronáutica, a Marinha, que pôde levar alimentos lá, disponibilizou aeronaves para isso. Enfim, então nesse desastre foi muito importante a participação dos radioamadores e a gente tem uma rede nacional de radioamadores que é coordenada lá dentro do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, que vocês também vão conhecer nessa primeiro módulo do curso, onde é estruturada uma rede, existem radioamadores cadastrados nessa Renner, né, nessa rede em todo o país. Né, e que tem um papel interessante. Algumas estruturas a gente está conhecendo que atua até preventivamente, o radioamador muitas vezes informando, né, uma rede estadual que se está chovendo lá né, vamos citar o Vale do Itajaí, se tá chovendo lá em Rio do Sul, a gente sabe, se está chovendo, daqui a pouco Blumenau pode ser atingida, então a gente tem alguns registros, não especificamente em Vale do Itajaí, em outros estados, que eles estão atuando até com essa forma de prestar informações, né, de socializar a informação antes mesmo do desastre acontecer. Mas aí a pergunta sobre agente de defesa civil. Como, né, se tornar um agente? Como eu acho que é encaminhar para a Renner, né? Isso. Já é loja, lógico, né? Isso. Primeiro, se você é radioamador e quer fazer parte da rede, por favor, nos procure, né? Existem os cursos para radioamadores, são dados periodicamente, mensalmente, praticamente, pela Secretaria Nacional. Olha. Vai variando de estado para estado. E
A gente chama de agente de defesa civil, mas por quem é o agente de defesa civil? O agente de defesa civil é quem trabalha com defesa civil. Não existe uma profissão, não existe uma carreira, não existe um pré-requisito. Se você trabalha com defesa civil, você é um agente de defesa civil. Se você trabalha dentro de uma estrutura, se você trabalha dentro do município, se você trabalha no Estado, se você trabalha na União, você é um agente, ou seja, você atua em alguma das fases de defesa civil, você é um agente de defesa civil. O que a gente está tentando é criar uma escola nacional de defesa civil, está nessa nova proposta de lei que o Pedro Paulo colocou muito bem, que é criar uma estrutura que permita essas pessoas que querem trabalhar ter uma formação continuada e ter, né, esse curso é o primeiro passo que a gente está dando para essa formação continuada que a gente quer fazer. As pessoas vão evoluindo dentro do sistema como um agente de defesa civil. Mas se você trabalha com defesa civil, já que, né, novamente o nosso chavão, somos todos nós, se sintam agente de defesa civil. Sinta-se agente e seja, né? Pedro Paulo, você que é expert em legislação, o que é cartão de defesa civil? O que é isso, o cartão da defesa civil? Cartão de pagamento. Eu acho que o Chadec teria condições melhores disso. É uma coisa um tanto quanto nova, né? É nova? Bem não nova. Foi regulamentada, foi um decreto. É um decreto recente. Não recente, foi desse ano, de agosto desse ano. Só colocar a pergunta, então, do Cícero Aristides Sobrinho, lá de Monte Alegre, Sergipe. Gostaria de saber sobre a responsabilidade do cartão, eu ia falar cartão verde, cartão da Defesa Civil para os municípios que se encontrarem com o evento de um determinado desastre. Isso, o cartão de pagamento de Defesa Civil foi um instrumento que a Defesa Civil Nacional trabalhou muito fortemente, né? Foi uma necessidade até percebida logo no começo do ano, sugerida pelo próprio ministro Fernando Bezerra, né, o ministro da Integração Nacional, juntamente com o secretário Humberto Viana e os diretores que trabalham na secretaria, que pensando em uma forma mais rápida do município receber logo esse recurso, que é isso que eu comentei, o de socorro e assistência e estabelecimento, ou seja, aquele que só faz sentido se ele chegar rápido lá onde precisa. Né? A gente sabe que quando a União precisa atuar de forma complementar nesses grandes desastres, seja para comprar cesta básica, comprar água, comprar colchão, desobstruir um caminho, né, para estabelecer os acessos. Seria interessante dizer que antes se usava MP para disponibilizar recursos. Isso, não, na verdade o demorava recurso muito mais tempo. O recurso continua oriundo de medida provisória, sim, né? Infelizmente, sim, claro. A gente não consegue, dentro da estrutura orçamentária do país, prever a imprevisibilidade. Sim. Né? A gente não tem recursos previstos para atender uma catástrofe. Né? Essa era uma ideia do FUNCAP, se propunha a isso, mas não pegou, nunca funcionou. Né? A gente está estudando uma maneira, qual é o instrumento mais correto, mas enfim, então o nosso crédito é sempre por medida provisória, crédito extraordinário, né? Os recursos. Então, mas o que a Defesa Civil Nacional faz é solicitar, quando da edição de uma medida provisória, que esse recurso fique um pouco a mais disponível, né? Ou seja, a gente consiga atender alguns desastres. Nesse ano já foram 2, estamos caminhando para a terceira. Né? Com o cartão. Com esse crédito. O cartão a gente implementou pela primeira vez em Santa Catarina, em setembro. Né? Ele foi desenhado para quê? Para que cada prefeitura, cada coordenadoria de defesa civil dentro da prefeitura, tivesse em suas mãos já um instrumento que ultrapassasse já algumas fases, né? Por exemplo, criação de conta corrente, algumas fases burocráticas que existia hoje, para esse dinheiro chegar de forma mais rápida para atender a população aonde precisa. Então, esse cartão foi usado pela primeira vez na cidade de Brusque, em Santa Catarina, foi usado em setembro desse ano. Então, hoje tem um piloto em 25 cidades do país. Né? Então, assim, logo vai chegar lá em Sergipe, mas é um desejo, uma determinação do ministro Fernando Bezerra que a partir de janeiro todos os recursos para socorro, reassistência e restabelecimento sejam repassados às coordenadorias municipais ou à estadual, é importante dizer que o Estado vai ter um cartão também, para atuar nessas situações. Né? Já está pronto lá, ou seja, tem um cartão para cada desastre, as pessoas que vão gastar, e isso, logicamente, vai melhorar muito a transparência, né? Porque esse cartão, todos os gastos são publicados no portal de transparência da União. Né? Então, a gente sabe exatamente onde é que está sendo aplicado. Inclusive em parceria com a CGU, né? Com a Controladoria Geral da União. Muito obrigado. É um trabalho, um esforço de três instituições. A Secretaria Nacional, o Ministério da Integração, o Banco do Brasil e a Controladoria Geral da União, que foram parceiros fundamentais para viabilizar esse cartão.
Com muita transparência. Muita transparência. Pedro Paulo, existe então um grupo de trabalho da Secretaria de Defesa Civil, é? Sim, sim. Inclusive o Chadec inclusive está praticamente à testa desse grupo, não? Mas pelo menos tem participado mais ativamente. O mesmo, praticamente a intenção é a mesma, tanto do Senado quanto do Congresso Nacional, né? De reformular o Sistema Nacional de Defesa Civil, mas de uma forma mais adequada. Porque em 2010, eu estava falando há pouco, surgiram 4 atos. E os atos, inclusive, eles embaralharam um pouco, né? Então complicaram, então cortaram o Avadan, aí cortaram a Avadan e Nopred, depois foi restabelecido o Nopred, o Avadan, tanto é assim que o Avadan até hoje é utilizado, porque é um documento formal que disciplina, inclusive, o uso e sistematiza também as informações. Facilita depois o trabalho dessas informações. Né? Então, enquanto que um mero requerimento, muito pouco. Sim. Requerimento, eu posso fazer um requerimento ao meu modo, você, ele, e isso aí depois para trabalhar as informações fica um pouco complicado. Então é importante a nomenclatura, a normatização, padronização das informações, do trâmite das informações. Não resta dúvida. Né? Para uma maior eficiência. Exatamente. Muito bem, esse grupo de trabalho é bem interessante. Bem-vindo. Fábio de Arapiraca, Alagoas. A pergunta dele são 3, na verdade. O Fábio de Arapiraca diz: por que há uma grande rotatividade de colaboradores? Você já havia, en passant, citado isso. Por que há tanta rotatividade? É explicável? Vamos tentar. Né? Vamos tentar. A gente sabe que dentro das estruturas municipais, principalmente, né, as comissões ou coordenadorias de defesa civil, muitas vezes elas são o quê? Elas são vistas pelos gestores públicos simplesmente como uma estrutura que é necessária existir para ele poder pedir recurso quando é necessário. Né? Ou seja, para ele acessar qualquer recurso federal, ele precisa ter sua coordenadoria de municipal de defesa civil. E extrapola esse papel. Com certeza, né? A importância da coordenadoria dentro do município, que seria trabalhar preventivamente, construir coisas dentro do município, muitas vezes é deixar de lado. Então, o que acontece muitas vezes no município é que o quê? O cara é uma posição política colocada, né, que muda cada administração ou muda cada novo interesse. Muitas vezes nós nos deparamos com realidades que as pessoas, que é uma duplicidade de cargos, né? Ou seja, ele é secretário de obras, mas é o coordenador municipal de defesa civil, ou o presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil. Igual o chefe de gabinete. Ele é o vice-prefeito, mas é o coordenador de defesa civil. Então, é uma atividade ainda muitas vezes vista dentro das estruturas municipais, principalmente, como simplesmente uma estrutura que tem que estar lá para o momento da resposta. Né? É isso que a gente quer mudar. Então, a rotatividade a gente acredita que tem um pouco a ver com isso, principalmente a ver com isso. Né? E essa capacitação vem a atender justamente a gente percebeu isso nesse cadastro que eu citei no bloco anterior, que a gente fez o levantamento, a gente percebeu que só no ano de 2011 tinham quase 2.000 pessoas novas dentro do sistema trabalhando dentro do município. Então, assim, a gente está tentando direcionar para essas pessoas também. A segunda questão levantada pelo Fábio, acho que tem um viés até legislativo, Pedro Paulo. Por que se permite a recuperação das áreas de risco? Eu acho que a recuperação é reocupação. Reocupação das áreas de risco.